Aquela frase, então, clássica, no pain, no gain. Essa frase, ela vem, né, explicando parcialmente isso daqui. Por que ela vem explicando parcialmente isso daqui? Porque quando a gente continua observando a curva, o que a gente percebe? Você tem um impacto que não é descendente toda a vida, né? Esse impacto do estímulo, ele vai sendo recuperado. Então a gente tem ali uma outra fase desse processo, que é oriundo de uma sessão de treinamento. Então a gente tem uma fase que a gente chama fase F, ou a fase de desgaste, a fase de fadiga, porque essa fase F é fase de fadiga, você vai provocar as mudanças e o impacto estressor no teu organismo. E depois você tem uma fase R de quê? A fase de recuperação. Tá certo? Então percebam que o meu organismo, ele vai fazer uma curva ascendente recuperando o estágio inicial do indivíduo. Tá certo? Então, a fase F e a fase R de recuperação, de retorno à condição homeostásica desse indivíduo. Tá certo? E por que tem que ser assim? Porque se não fosse dessa forma, toda sessão de treinamento do exercício provocaria, né, um estresse que não seria recuperativo, e isso não seria bom. Por que a gente hoje preconiza que o exercício físico é bom, estimula a prática regular? Porque a gente está estimulando isso aqui, o desgaste e uma recuperação. Ah, mas Raquel, quando eu recupero, eu volto para a minha condição inicial, qual é o benefício disso? O benefício que isso aqui, quando é bem dosado, bem planejado, na verdade o organismo ele não para na condição inicial. Ele sobe essa condição inicial, né? Então, essa ascensão acima do nível inicial de condicionamento do indivíduo é chamado de supercompensação, que é a fase de adaptação. O meu corpo, que, né, fazendo uma analogia, olha, eu entre aspas, me ferrei aqui submetida a esse estímulo, então eu não posso deixar que isso aconteça novamente. Então eu vou me condicionar acima do que foi essa tarefa exigida, tá certo? Então eu tô mais bem preparado. Então, quando a gente fala que o indivíduo está condicionado, é porque o que a gente espera com o condicionamento? Que o organismo responda melhor do que ele respondeu na sessão anterior, ou no início da periodização, do treinamento. Então, o que a gente usa, né, e veio da teoria de Sale, é o processo da supercompensação. Então, a adaptação geral, ela é preconizada para gerar essa supercompensação, que é o que a gente chama da melhora de condicionamento. Ah, Raquel, isso aqui, todo o organismo vai responder dessa forma? Não, existem alguns elementos que potencializam isso, como, por exemplo, como foi essa recuperação, quais são os elementos que estavam embutidos aqui nessa recuperação. Vocês lembram que eu falei para você, quando a gente fala de recuperação, não estou falando só de ficar descansando pós-esforço, né? Eu estou falando de sono, eu estou falando das outras 20 horas do dia, eu estou falando do processo da alimentação, do processo de recuperação psicológica, né? Emocional, associada ali ao estresse do exercício. Então, isso tudo faz parte da supercompensação. Bom, deixa eu colocar aqui alguns pontos para a gente poder dar continuidade, comentar. Pelo que eu tô, para você poder comentar, né, na sequência, pelo que eu estou observando ali no gráfico, como a gente pode observar, você tem esse primeiro momento do estímulo, aí pode ser o estímulo de força, o do VO2, como você estava falando, a questão da corrida, flexibilidade, de qualquer coisa. Mas essa é a primeira pergunta, até para quem está nos assistindo, porque, por exemplo, quando a gente vai para academia treinar, fazer nosso treinamento de força, a gente vê, por exemplo, muito personal, e aí eu posso falar que também sou profissional de educação física, e você está vendo que o estímulo ali está totalmente débil, fraco para aquele aluno. Totalmente. Né? Mas você também bem colocou que a gente não pode fazer um treino pesado sempre. Né? Não com aquele grupamento, talvez. Né? Se hoje eu estou malhando peitoral, quem sabe amanhã não dá para fazer peitoral de novo. Se o estímulo foi forte, estou recuperando aquele músculo. Mas talvez eu conseguiria malhar perna. Mas, enfim, não é isso que eu quero perguntar. Primeiro ponto é, então, para a gente ter esse período de recuperação, ou melhor, para a gente assumir que vai ter uma supercompensação, claro que tem as questões do sono, da nutrição, está tudo embutido. Mas para ter uma supercompensação, eu preciso chegar na exaustão? Ou seja, aquele personal que está dando estímulo débil durante meses para o seu aluno, né, nem quantifica nada, mesmo que quantificasse, ou está quantificando e está vendo que está débil, ou seja, essa primeira curva aqui para baixo não está acontecendo, ou está mais achatada, ela está parando ali no meio,
não está chegando na exaustão, o estímulo está débil, eu vou ter a supercompensação ou não? Ou seja, o meu corpo, de forma aguda ou médio prazo, crônico, ele vai ficar com um bíceps maior, uma coxa maior, ou não, porque aquele estímulo está débil e não está forçando essa adaptação. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é onde a gente está enquadrando ou onde esse estímulo, exaustão, supercompensação, que é o modelo, então, dessa síndrome de adaptação geral, ela está acontecendo majoritariamente, preferencialmente, agora um atleta, né, com desporto específico que seja, saindo da academia, do personal, basicamente nessa reação de alarme, é nessa primeira etapa, que é a preparação geral, que a gente está querendo forçar mais aquele atleta, para depois, num segundo momento, nessa fase de resistência, que já é uma adaptação, a gente já está indo mais para uma fase preparatória, onde eu já não estou gerando tanta supercompensação, que já foi gerada na geral, e agora na preparatória eu vou tentar manter o que já está bom. E como que está isso aí? Trabalha essas questões, por favor. Então, essa curva de supercompensação, ela é uma curva que ela é almejada estar presente em todo o processo. Então, isso é importante. Por quê? Porque ela, como a gente geral, preparatório... Essa curva de compensação, ela é uma curva que é almejada estar presente em todo o processo da programação, da periodização dos atletas. Por quê? Porque ela se refere, né, ao período relativo ao estímulo que foi dado. Né? Então, quando a gente pensa num programa de treinamento, você está partindo do pressuposto que você não vai realizar aquilo em uma única sessão, ou apenas uma única sessão, tá certo? Então, isso aqui a gente está avaliando uma única sessão. E aí, quando a gente fala de avaliar uma única sessão, a gente está partindo do pressuposto que eu estou planejando uma segunda, né? Uma terceira, tá certo? E aí, por que a gente está planejando uma segunda, uma terceira? Por que uma sessão não é suficiente, já que eu gero a supercompensação? Porque se a gente olhar a continuidade aqui do gráfico, a partir desse processo de supercompensação, que você lhe impôs uma adaptação fisiológica importante, proporcional ao estímulo, né? Pelo menos ao estímulo que foi dado, se você não repetir isso, olha o que acontece ali com a curva. O que a gente vê novamente? Você começa a perceber uma perda daqueles processos fisiológicos, daquelas adaptações que você ganhou. Tá aqui. Aponta. Exatamente, aponta, por favor. Aqui é a melhora do condicionamento. Ali seria a melhora do condicionamento, no pico da supercompensação. Então, se você, né, não estimula, naturalmente, o que o corpo vai reagir? Eu não estou sendo estimulado novamente, eu não estou passando por esse estresse novamente, esse estresse é uma magnitude pequena. Ou seja, para que o meu corpo vai gastar energia para manter uma condição física que não é exigida? Ele já usava o termo aqui, princípio da reversibilidade? Já, a partir desse processo, a gente já vê o princípio da reversibilidade. E aí, o que ele começa, como a gente pode ver ali no gráfico? Passa para mim, por favor, Thiago. Então, você tem, né, uma perda, digamos, do que você conseguiria, e se você não estimular novamente, o que acontece? Uma involução, que eles denominam. Tá? Mas antes de você passar o slide, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que eu acho que é parte da resposta. Esse período que a gente espera, né, de recuperação e chegar ali mais ou menos naquelas adaptações pequenininhas, gerando a supercompensação, esse é um período planejado, é um período hoje, na literatura, já bem identificado, mediante ao quê? Ao tipo de exercício, ao tipo de estímulo, a magnitude que você vai dar e a condição inicial do indivíduo. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração. A condição inicial, quem é esse indivíduo? Tá certo? Qual é o tipo de estímulo que eu vou dar? Né? Qual é a magnitude que eu vou dar? O impacto, o estresse e carga que eu vou dar, colocar ali naquele indivíduo. Tá certo? Então, isso tudo é levado em consideração. Por quê? Porque para planejar o estímulo. Tá certo? Então, eu posso aqui fazer um planejamento absurdo de intensidade já bem estabelecida na literatura, 80%, 90% do VO2 máximo. Então, eu sei que eu vou forçar o cara e eu sei que ele vai fazer a supercompensação, mas o cara é sedentário. Então, o cara sendo sedentário, será que esse impacto, esse tamanho de intensidade, né, esse volume de exercício, essa tarefa motora, ela não vai me causar um desgaste muito maior desse exercício? Ou seja, esse estresse é necessário, então a gente precisa fazer essa dosagem. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa no estímulo débil, no estímulo médio, no estímulo forte, no ultra forte, a gente está pensando em
provocar essa fadiga e provocar uma boa curva de recuperação. O que seria uma boa curva de recuperação pensando, né, em termos práticos? Eu não quero que o indivíduo normal, pelo menos o iniciante, até o iniciante de temporada, o atleta iniciante de temporada, ele leve 5 dias para se recuperar de uma sessão de treinamento. Então, se eu provoco um estímulo muito forte, eu espero, lembra que eu falei aqui, olha, proporcional, né? A gente pode observar no desenho da curva. Então, se eu provoco um estímulo muito forte, exaustivo, ele vai ter que recuperar essa exaustão toda, esse efeito, né, direto sobre a fisiologia dele. Então, talvez esse período se estenda por muito tempo. Por que se estenda? Porque eu posso provocar uma lesão cardíaca, eu posso provocar uma lesão muscular, eu posso provocar, né, uma abertura aí para processos infecciosos, porque eu dei uma queda na imunidade do indivíduo. Então, isso tudo vai fazer com que a minha recuperação dele demore muito. Então, será que essa é uma estratégia importante, interessante, para ser aplicada em qualquer fase, em qualquer atleta, em qualquer indivíduo que vai fazer exercício? Então, tudo isso é planejado lá na triagem inicial. Tá certo? Tá, então, mas o outro lado da moeda é o estímulo débil. Então, eu vou responder seu estímulo débil. Então, quando a gente pensa no estímulo débil, no estímulo médio, no estímulo forte, a gente precisa prestar atenção em que fase e qual é o motivo de ser inserido aquele estímulo débil. Você deu ali o exemplo do indivíduo da academia, né? Que a gente vê, literalmente, que muitos profissionais acabam ali trabalhando, às vezes, 2, 3 dias com o indivíduo, nas sessões diárias ou sessões alternadas, com estímulos relativamente fracos, tá certo? Mas nem sempre o estímulo fraco, ele é um estímulo desnecessário. Porque, mais uma vez, a gente está falando de indivíduos rotineiros, não atletas, né? Então, o indivíduo não atleta da academia, a gente não pode isolar o treinamento dele das 24 horas do dia dele. Então, de repente, aquele indivíduo, ele está fazendo um estímulo débil porque ele teve uma noite mal dormida e o profissional que está atendendo ele já identificou. Então, olha, eu não dormi nada essa noite. Então, se não dormiu nada essa noite, talvez aquele planejamento para aquela sessão do dia não pode ser a mesma que ele havia planejado antes. Posso provocar? Então, deixa eu só concluir, por favor. Então, quando você faz isso, você acaba... É uma das estratégias que eu falei para vocês do controle, do monitoramento, né, de carga interna do indivíduo. Tá certo? Então, mas eu falei, nem sempre o estímulo débil, ele é desnecessário. Mas, de fato, o estímulo débil, ele não vai estimular o organismo a uma melhora de condicionamento, porque ele realmente é débil. Por que a gente chama de débil? Porque ele não é suficiente para provocar essa supercompensação. Então, quando a gente pensa em planejamento, né, em gerar várias supercompensações, agora eu vou pedir para você passar os slides, por favor. Não, deixa eu provocar primeiro. Deixa eu provocar. Você está sendo politicamente correta, eu quero provocar. Então, tem muita gente dormindo mal, todo dia. Mas você sabe, Thiago, que tem muita gente dormindo mal mesmo. O que não anula, obviamente, a observação que você deu. Você né? vai na academia hoje, Raquel? O bom profissional, ele tem esse controle. O bom profissional tem esse controle. Sim, é por isso que eu estou provocando, porque na realidade da academia, você vê muito isso. Eu não quero nem ficar muito nesse ponto, porque eu quero falar do atleta. Mas na realidade da academia, o que você mais vê é estímulo débil. Por isso a provocação. Será que então está todo mundo dormindo mal e o personal está sabendo disso? Que ele pergunta realmente? Como que foi a noite? E todo mundo treina de manhã? Não tem treino de tarde, de noite, com estímulo débil também? É o que você vê. E aí, com o tempo vai passando, você não vê o fenótipo melhorando. É aquele mesmo aluno que você está vendo ali o ano inteiro. É o ano inteiro. Não melhorou nada em termos de fenótipo ou condicionamento cardio, e nem vem me dizer que ele não queria isso como objetivo. Ou emagrecimento, nada. São poucos. E os poucos que realmente você observa a melhora é porque tem algum controle. Exato, mas o controle faz parte. E aí eu estou falando para a minha classe e a sua, que é o profissional de educação física. Olha a relevância dessa aula aqui. Você tem que ter, no mínimo, a avaliação inicial que você estava comentando e o controle de carga. Quantos fazem controle de carga? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então não tem a noite de mal, sono ruim, que a nutrição não sei o quê. Estou falando de treinamento. É fraco mesmo. A grande maioria é fraco mesmo. São realidades que não dá para você simplesmente virar as costas, como eu falei. É isso. Eu acho, assim, você tem todos os elementos da técnica científica para lançar a mão.